Vamos lá. Hoje nós vamos ler Eles não se curvaram, tá? Lembra-se de ouvir falar destes 3 jovens? Essa é uma página aqui. Aqueles lá que a gente viu na lição passada. Esse aqui, ó, quer ver? Os 3 jovens. Aqui, ó. Que com Davi eram 4. Era Mesaque, Sadraque e Abednego. E Davi. Eu creio que são esses 3, é a mesma cara. Ó. Só que eles aqui estão mais velhos. 4. Eles aqui estão mais velhos. Vamos ver se é eles mesmo. Eu acho que é. Vamos ver. Sim, são os 3 amigos de Daniel. É Daniel, então, não é Davi, é Daniel. É Daniel, esse aqui era o Daniel. Daniel, esse aqui. Que não quiseram comer o que não era bom para eles. Os babilônios chamaram-nos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas veja-os agora, eles cresceram, olha lá, eles agora se tornaram homens, né? Por que não se curvaram, como os outros, diante desta grande imagem? Vejamos. Lembra-se das leis que o próprio Jeová escreveu, chamadas de 10 mandamentos? Você lembra disso? Não, né? Mas a gente vai lembrar. O primeiro deles era... Qual era o primeiro mandamento? Davi. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre qualquer coisa nesse mundo. O primeiro mandamento da lei de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas. Não devem adorar a nenhum outro Deus, mas só a mim, tá vendo? Os jovens aqui estão obedecendo a esta lei, embora não seja fácil. Nabucodonosor, rei de Babilônia, chamou muita gente importante para honrarem esta imagem que ele erigiu. Disse a todo o povo: quando ouvirem o som das buzinas, das harpas e dos outros instrumentos, deverão curvar-se e adorar a esta imagem de ouro. Quem não se curvar e adorar será jogado logo numa fornalha ardente. Que ordem! Quando Nabucodonosor soube que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, ficou zangado. Mandou trazê-los. Deu-lhes outra chance para se curvar. Mas os jovens confiavam em Jeová. Nosso Deus, a quem servimos, pode salvar-nos, disseram a Nabucodonosor. Mas mesmo que não nos salve, não vamos curvar-nos diante de sua imagem. Ouvindo isso, Nabucodonosor ficou mais zangado ainda. Havia ali uma fornalha e ele mandou: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Depois mandou que os mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Ela estava tão quente que matou os homens fortes com as chamas. Mas o que aconteceu com os 3 jovens jogados nela? Vamos saber? O rei olhou para dentro da fornalha e ficou com medo. Não amarramos 3 homens e os jogamos na fornalha ardente? Perguntou ele. Sim, fizemos isso, responderam seus servos. Mas eu vejo 4 homens andando no fogo, disse ele. Não estão amarrados e o fogo não os queima. E o 4º homem se parece a um deus. O rei chegou mais perto da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam, vocês servos do Deus Altíssimo. Quando saíram, todos puderam ver que não estavam feridos. Então o rei disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e os salvou, porque não se curvaram nem adoraram outro Deus, mas só o deles.
Não é um bom exemplo de fidelidade a Jeová que devemos seguir? Esse exemplo desses 3 homens? Não é? A gente não pode fazer as coisas que não é de Deus, mesmo que a gente seja obrigado. A gente tem que impor a vontade de Deus para as pessoas. O que Deus quer é que a gente faça só o bem. Dá para você erguer a cabecinha? Porque o desenho você não custa de ver. O desenho você não fica assim. Aqueles desenhos idiota que você vê. Agora isso aqui é sério. Tem que ler a Bíblia. A escrita na parede. Vamos ver. Olha a escrita na parede. O que está acontecendo aqui? Há uma grande festa. O rei de Babilônia tinha convidado 1000 pessoas importantes. Eles estavam usando os copos de ouro e de prata e as bacias tiradas do templo de Jeová em Jerusalém. Mas de repente apareceram no ar os dedos da mão de um homem e começaram a escrever na parede. Todos ficaram com medo. Olha lá. Viu? Belsazar, neto de Nabucodonosor, era então o rei. Ele mandou chamar os seus sábios. Aquele que souber ler essa escrita e me contar o significado, disse o rei, receberá muitos presentes e será o 3º governante mais importante do reino. Mas nenhum dos sábios soube ler a escrita na parede, nem dizer seu significado. A mãe do rei ouviu o barulho e veio à sala de jantar. Não tenha medo, disse ela ao rei. Há um homem no seu reino que conhece os deuses santos. Quando seu avô Nabucodonosor era rei, ele o fez chefe de todos os seus sábios. Ele se chama Daniel. Mande chamá-lo e ele lhe dirá o que significa tudo isso. Trouxeram assim logo a Daniel. Recusando qualquer presente, Daniel começou a dizer porque Jeová tinha uma vez feito com que o avô de Belsazar, Nabucodonosor, deixasse de ser rei. Ele foi muito orgulhoso, disse Daniel, e Jeová o castigou. Mas você, disse Daniel e Belsazar, sabia o que aconteceu com ele, mas ficou tão orgulhoso como Nabucodonosor. Você mandou trazer os copos e as bacias do templo de Jeová e os usou para beber. Você louvou deuses feitos de madeira e de pedra e não honrou nosso grande Criador. Por isso, Deus mandou a mão escrever essas palavras. Escreveu-se o seguinte, disse Daniel, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Mene significa que Deus contou os dias do reino que você tem e vai acabar com ele. Tekel significa que você foi pesado e achado sem valor. Parzim significa que seu reino será dado aos medos e persas. Enquanto Daniel ainda falava, os medos e persas já começaram a atacar Babilônia, tomaram a cidade e mataram Belsazar. A escrita na parede cumpriu-se naquela noite, mas o que ia acontecer então aos israelitas? Veremos isso logo, mas primeiro vejamos o que aconteceu com Daniel. Aí isso vai ser uma outra história que a gente vai ler. Ele foi jogado na cova dos leões pelo rei. Olha lá, ó. Olha lá. O que aconteceu com Daniel? A gente vai ver depois, tá? Hoje a gente para por aqui. E aqui a gente continua na próxima, tá bom? Você vai arrumar põe na papelaria? Vai?